Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao seu Fala Cidade, o seu programa favorito de todos os dias. Pera, eu sei que eu não tô no Fala Cidade, eu tô no Café com Drummond, mas é que o tema de hoje é jornalismo. E por que aqui, em frente à logo do nosso querido SBT? Porque o entrevistado de hoje é colega de casa, lá de Belém, ou aí de Belém, para quem nos assiste da capital. É o Márcio Lins, recém-chegado no SBT, mas figura querida no jornalismo paraense há muitos anos. Portanto, a sua dose de diálogo e inspiração já começou. Colegas de casa neste momento, que honra um Café com Drummond especial com ele, Márcio Lins. Seja muito bem-vindo ao nosso café, para mim é um prazer estar aqui contigo. Minha amiga, para mim é um prazerzão estar nesse teu projeto que é bem bacana e já estou sabendo que você entrevistou pessoas maravilhosas aqui em Belém. E para mim é uma honra estar entre essas pessoas, né? A gente vinha conversando há um certo tempo e que bom que deu certo, que bom que a gente se encontrou, se conheceu pessoalmente e coincidentemente na mesma casa, né? O SBT. Que maravilha. E eu fiquei feliz demais com essa novidade, inclusive. Que viu? bom. O povo especulou e todo mundo, será que vai para onde? Como que é essa transição? Mas quando bateu o martelo, eu confesso que fiquei muito feliz, porque é bom saber que na nossa casa, pessoas que são referência há tanto tempo vão construir um trabalho belíssimo junto com a gente. Isso, e a recepção foi maravilhosa, viu, Isis, aqui em Belém, a TV Norte SBT Pará, que agora é TV Norte, né, SBT Pará. Tá sendo uma transição muito bacana, muito desafiadora também, né, é diferente da emissora anterior que eu trabalhava, a TV Liberal, mas está sendo maravilhoso, assim, está sendo uma experiência gratificante. E é daí pra frente, né? Sempre. Sempre pra frente. Márcio, eu gosto de começar o nosso café dando espaço para que você, de forma muito genuína, se apresente. Mas para além daquele currículo óbvio, porque a ideia do café é justamente a gente sair dessa pauta rasa que fala, olha, eu sou isso, formado em tal. Eu sei que você é um brilhante jornalista, mas eu quero entender da onde surgiu esse interesse pela comunicação, como é que foi a trajetória que te trouxe até aqui. Olha, é engraçado, eu sempre fui uma criança assim que gostei muito de estar informada, né? É até estranho, né? Adolescente, uma criança que sempre gostava de ler jornais. Nos encontros de família, eu sempre conversava sobre política com os mais velhos, né? Enquanto estava todo mundo brincando, eu estava ali incluído. Eu era bem estranho, para te falar a verdade, nesse aspecto, mas eu sempre me interessei muito pela comunicação, sempre gostei muito de impresso e rádio, né? Meu pai ouve muito rádio até hoje, então eu sempre tive essa proximidade com os meios de comunicação e sempre gostei de escrever, de ver como o rádio se desenvolve, que o rádio é fascinante, mas o curioso é que eu nunca fui tão fã assim de televisão, isso que é engraçado, né? E para deixar a história mais curiosa, né, eu sempre fui muito tímido. Sim, senhora. Revelações aqui. Eu era uma criança tímida demais, muito acanhada, para falar em público era uma dificuldade, assim, era uma coisa, nossa, era muito difícil. Mas eu gostava da comunicação, então em algum momento eu tenho que destravar, mas sempre assim, eu sempre tive a ideia de trabalhar com impresso ou com rádio. Eu gostava muito de rádio, né? E aí quando eu cheguei na faculdade, que eu tive, enfim, muitos professores que foram assim, brilhantes, professor Mário, professor Ivana, que chegaram assim, Márcio, televisão é bom, televisão é legal, tu pode te encaixar bem, tem a produção, tem, enfim, uma série de outras coisas que você pode fazer que não necessariamente aparecer no vídeo, né? Que não era uma coisa que me atraía tanto. Eu nunca fui muito vaidoso essa questão de vídeo e tal. Mas aí isso foi engraçado, que essa época da faculdade foi uma época que eu me inseri na Rádio Nama, que é a rádio universitária. E acho que eu meio que me encontrei ali na externa, na questão de entrar ao vivo, de improvisar, de desenvolver um assunto em segundos ali, né? Acho que isso foi legal porque eu meio que me encontrei. Foi uma experiência muito boa, né? Eu sempre digo para os estudantes, cara, experimentem o máximo que vocês podem, né? Porque realmente é com a prática que a gente às vezes se descobre. E aí foi engraçado, porque eu comecei a trabalhar na rádio como estagiário e comecei a encantar com a externa e tal, aquela coisa toda. E aí esses professores chegaram assim, Márcio, tu tem uma voz boa, por que tu não tenta televisão, vídeo e tal? E eu comecei a me dedicar mais. E foi por aí que eu fui caminhando para o vídeo, né? Não era uma coisa que eu sonhava ou que eu queria. Foi na faculdade que eu comecei a enxergar como a televisão poderia ser um meio que eu pudesse me encaixar muito bem. Eu lembro até de um trabalho de faculdade, aliás, foram 2 trabalhos de faculdade que foram importantes na minha vida profissional. E é engraçado falar, pô, um trabalho de faculdade, sim. O primeiro foi que eu fiz um ao vivo, simulado, assim, improvisado. O professor ficou assim, cara, mas tu desenvolve tão bem um assunto,
tu conseguiu começar a terminar, parece assim que tu decorou o texto, eu não decorou o texto que eu percebi e tal. Esse foi um, né? E o outro, esse eu gosto de contar sempre, é legal contar também aqui para vocês, porque assim, eu digo o seguinte, né? Às vezes o cavalo passa e a gente não sabe que ali o cavalo tá passando na tua frente, né? E às vezes é uma chance de montar e seguir, né? Você depois pode não passar mais. O mesmo professor Mário passou um trabalho para a gente de faculdade, que ele fez o seguinte, ele pegou a turma inteira e dividiu em dois grupos, né? E um grupo faria um jornal, outro grupo faria outro. E aí nesse grupo tinha o editor-chefe, o editor de texto, o repórter, apresentador, tudo mais. E como eu já estava assim, bem familiarizado com improviso e tal, a turma escolheu, meu grupo escolheu que eu seria o apresentador. Tudo bem. Aí eu fui o apresentador, a gente ia gravar as cabeças na rua, ia ter que decorar a cabeça e tal. Não, o Márcio já fica nessa. Não, tudo bem, eu nunca fiz questão, mas tudo bem, vamos lá. E aí foi bacana, porque a gente fez um jornal, lembro até desse jornal, a gente gravou numa farmácia que tinha uns... Até nem tem mais a Big Ben ali na Doca, que tinha um negócio assim no último andar, que colocava CD, né? CD, tu imagina, né? E aí ela era... Tá denunciando idade. E, sim, com certeza, com certeza. Eu sou de 86, ainda peguei a época do CD e da fita cassete ainda. E aí foi engraçado, a gente gravou assim umas cabeças diferentes, uma coisa bem despojada, mas com informação. E aí que vem a história do cavalo que passa, né? No bendito dia que a gente ia entregar os trabalhos, o professor Mário convidou o diretor de jornalismo da TV Liberal, na época o Álvaro Bosch, que hoje está na SECOM, né? Para ele assistir os nossos trabalhos. Uau! E aí, detalhe, né? Só o nosso ficou pronto, o outro grupo não conseguiu terminar, não conseguiram editar, tiveram um problema. Ele foi para assistir o de vocês. Aí tá, né? Aí vamos lá. Aí ele assistiu, né? Ele deu a palestra dele, aí ele assistiu. Aí essa história é engraçada. Quando acabou o nosso jornal, ele pegou assim, ficou olhando para a direção da gente, né? Dos alunos. Ele ficou olhando assim, aí ele me achou. Aí ele, pô, meu velho, ele é mineiro, inclusive, né? Paulista de nascimento e mineiro de criação. Pô, meu velho, você foi muito bem, meus parabéns, viu? Não sei o que. O pessoal fica me encarnando, né? E tal. E aí, quando acabou a palestra, tá, aí ele me chamou, ele perguntou qual é o seu nome. Eu falei, Márcio. Ele falou, você fez o ProTV? O ProTV, na época, era um programa de estágio, ainda tem, né? Uma TV liberal que selecionava os estagiários. Ele falou, você fez o ProTV? E o ProTV estava numa fase de chamada. A gente fez uma prova e estava na época de chamar os estagiários para fazer entrevista, teste de vídeo. Aí ele perguntou, você fez o ProTV? Eu falei, eu fiz. Aí tá bom. Aí deu 2 dias me ligaram para fazer um teste lá na TV. Então olha só, o trabalho de faculdade de forma despretensiosa foi uma vitrine para o diretor me assistir. E eu fui parar na TV Liberal, um estagiário, enfim, foi 18 anos de história que começou realmente num trabalho de faculdade. Por conta de um trabalho de faculdade. É literalmente a oportunidade que você não vai de maneira intencional, porque você não sabia exatamente o que aconteceria. Sim. Você deu o seu melhor naquele momento. Com certeza. Márcio, eu percebo que você é um profissional muito plural hoje, né? E eu fico ali vendo as redes sociais e as pessoas interagindo com você. Você vai pra rua, então é um repórter muito multifacetado e ao mesmo tempo você tem esse dom da apresentação de uma maneira muito entregue. Se é um assunto muito sério, você tá lá sério, mas se é para virar meme, vira meme de uma maneira muito autêntica. E você é DJ. Gente, assim, são muitas coisas. É muita informação de uma pessoa só. Eu deduzo que isso também venha do seu amor pela música, pelo rádio e por todas essas coisas. Em que momento da sua vida ser DJ passou a ser uma opção e uma vontade? E é engraçado essa pergunta, porque eu digo sempre, né? O DJ, ele surgiu primeiro que o jornalista, né? Mentira! Sim, senhora. Porque assim, eu sempre gostei de tocar, mas era muito mais como um hobby. Uhum. Por exemplo, ali final da década de 90, início de 2000, eu estava no colégio, e aí foi uma época que popularizou-se os computadores e tal, então aí surgiu o software de DJs, né? PC DJ, Virtual DJ, eram programas que você poderia mixar usando o computador, que até então era CDJ, era, enfim, os vinis, né? Então, quem é DJ tinha que comprar equipamento de DJ. Sim. Eu era um adolescente ainda, né? Mas eu gostava, sempre achei legal, porque assim, a gente tem uma casa que fica no interior de Maracanã, lá em Mococa, e lá ia muitas aparelhagens, né, pra lá e tal. E eu sempre achei muito bacana aquela história do DJ, interagir com o público, aquela coisa de tocar música. Então foi uma coisa que eu, desde criança eu ouvia assim, eu sempre achava muito bacana aquele negócio, aquele barulho, aquela música. Sempre foi uma coisa que me fascinou desde criança. E aí quando surgiram os computadores, né, que eu vou ver essa facilidade para você mixar e tal, aí eu comecei a baixar os programas. E aí comecei a mixar
Sozinho, eu digo sempre, né? Até brinco. Ninguém nunca me ensinou a mixar, eu aprendi sozinho. Autodidata. Comecei. E aí veio a época assim de ensino médio. Aí, vai ter churrasco na casa do amigo lá. Aí eu já Márcio toca. E aí é engraçado, né? Não tinha. Aliás, tinha os notebooks, laptops, só que era muito caro, né? Aí eu lembro isso, que eu levava a CPU, o monitor, aquele monitor desse tamanho, teclado, mouse. Era uma confusão, mas eu adorava aquilo. E aí o pessoal lá, comendo churrasco, bebendo e tal. E Márcio, bora. Eu falei, não, tá bom aqui. A minha diversão era aquilo. Ficar tocando ali era muito, muito interessante. A minha diversão era aquela. E aí o que aconteceu, né? Eu sempre continuei tocando como hobby, né? É um amigo que me chama pra lá, eu vou pra aí, pra lá. E aí quando veio assim já o jornalismo, né? Quando eu já trabalhei na TV Liberal, aí uma outra pessoa que me via tocando, chega, pô, Márcio, eu quero te contratar. Aí tipo, pagava cachê e tal, tudo certo. Mas assim, era uma coisa ali, outra... Não era sazonal. Não era uma coisa todo final de semana. E aí foi curioso, né? Quando veio a pandemia, foi uma época que eu precisei muito de dinheiro também, foi curioso, né? A pandemia foi ruim, né? Na questão dos eventos, né? Reduziu, mas para mim, eu, por acaso, né? Consegui visibilidade, né? Porque o que aconteceu? Teve uma live foi do Alok na Globo, foi até engraçado, o pessoal daquela página lá, Futebol Zoeiro, eles fizeram uma arte e falaram assim, a live que eu queria assistir era essa, Márcio Lins e Artes Marcantes. E eles sabiam que eu era DJ. Aí me deu um estalo, eu falei, cara, vou fazer uma live aqui, olha, eu tô em casa, final de semana, tô de boa, não pode sair. E aí eu fiz a primeira, cara, foi um sucesso. Aí eu falei, não, peraí, eu vou fazer a segunda, eu já fiz no YouTube. E aí eu lembro que eu tinha um canal no YouTube que eu deixei largado lá, e aí só que tinha que ter mil inscritos pra poder fazer a live, né? Ai, aí eu, não, rápido, eu consegui em 2 dias, falei, galera, vamos se inscrever pra poder fazer a live. O pessoal se inscreveu, aí eu consegui fazer a live. E detalhe, né, essa história de autodidata que tu falou, eu sempre eu sou muito curioso, sabe, para aprender as coisas. Eu tô no local, eu quero saber como é que mexe na TV Liberal. Eu sabia editar nas ilhas, eu aprendi a mexer na câmera. Eu pensava assim, pô, se esse cinegrafista passar mal, naquele tempo não tinha celular que filma, né? Não tinha. Eu falei, você ia passar mal, cara. E aí, eu não vou fazer a matéria? Eu vou fazer. Aí eu aprendi a mexer na câmera, até contar isso aqui também. Até a mesa de corte eu sabia mexer. A diretora de imagem que tinha na época, ela me ensinou. Eu cortei uma vez um bloco do Bom Dia, sabia? Eu cortei, ninguém sabe. Eu cortei lá. Segredinhos. Agora já não é mais, já saí, tá tudo bem. Aí ela também já saiu, tá tudo certo. Eu cortei um bloco do Bom Dia para ninguém sabe, eu cortei lá na mesa. Então assim, eu sempre fui muito assim. E aí por que eu tô contando isso? Como surgiu a história das lives, era uma coisa muito, as primeiras, né? Era muito em casa, uma coisa. Eu falei, não. Aí eu peguei, aprendi a mexer no programa que faz as transmissões. Esqueci até o nome desse programa, o programa fácil de mexer. Aí eu aprendi ali e tal. Lembro bem da primeira live que eu fiz no YouTube, faltava 10 minutos para começar, minha esposa chegou. Mas que tá na linha com alguém? Eu falei, cara, comigo meu aqui, que eu não tô conseguindo, o áudio tá uma bosta. E aí, ela, meu Deus, vai começar. Eu falei, calma que eu vou resolver. Cara, eu acho que atrasou 2 minutos só, eu consegui resolver a bronca do áudio lá. E aí eu lembro que até o programa que eu usava para mixar o computador era o mesmo que estava transmitindo. E eu usava webcam ainda. E essa live foi uma das mais assistidas. Eu usava webcam, foi um negócio de doido. E aí depois eu fiz outra, já produzida, já fiz... Aí já foi um negócio que até gerou uma renda boa para mim. E aí isso gerou visibilidade pro DJ. Até então as pessoas não imaginavam. Elas não sabiam. Só quem sabia era amigo de amigo, parente que eu tocava. Até então o grande público, até porque na televisão nem falava muito disso. Só que aí, com a pandemia, com essa história da divulgação, aí, aí quando acabou a pandemia, era mais gente, não, mas vai tocar no meu aniversário, no meu evento. Aí virou isso que você tá vendo. Mas o Márcio DJ, digamos assim, mais comercialmente falando, foi muito mais da pandemia pra cá, né? Um pouco antes não foi tanto, mas... Muita gente acha que eu virei DJ, tipo assim, o cara uma vez comentou no Instagram, tá inventando esse negócio de ser DJ. Eu falei, não, nunca inventei, já é antes do jornalismo, entendeu? Uma coisa que tava na veia, e agora, né, tá dividindo até um pouco de espaço com o jornalista, que bom, né, que tá legal. Não, isso é maravilhoso, porque faz você manter a chama acesa também, né? E é legal também, Isis, porque assim, o telejornal que eu fazia, né, era muito mais sério, né, não que isso não seja mais, tipo assim, exigia uma postura. E assim, o DJ me aproximou mais das pessoas, né? As pessoas começaram a enxergar no Márcio aquele cara defensor do brega, da música paraense, humano. Até uma vez o Félix Robato falou, brincando, né? Eu achei legal quando ele falou assim, pô, Márcio, as bandas de brega tinham que te agradecer por ser um cara que levanta a bandeira. Então, o DJ também veio nessa esteira de defender nossa cultura, nossa música,
as nossas coisas. Então as pessoas começaram a enxergar em mim esse defensor também da cultura. Isso é legal também, você ser de alguma forma um representante de toda essa cultura que é muito rica, né? Isso é legal. Até porque você está na televisão, a gente está falando de um contexto estadual. Sim. E quando você vai para a internet, fura essa bolha e vai para o nacional e com esse perfil plural, você também leva um pouco da nossa cultura para outras pessoas que passam a te conhecer, seja pela figura Márcio jornalista ou pela figura do DJ, né? Então eu acho que isso conecta vários públicos e faz você ser essa voz ativa mesmo para as pessoas que aqui estão. E curioso, né? Quando você vai contando a sua história, começa a fazer sentido a profundidade que você tem como profissional, porque é impossível atingir profundidade sem repertório. Então, quando você fala, eu sempre gostei do rádio. Eu, enquanto os meus amigos estavam brincando, eu gostava de conversar com os adultos sobre política. Eu lia jornal, eu assistia ao jornal. E esse estímulo, seja ele porque veio no chip ou porque alguém te estimulou a fazer, transformou você no profissional que você é. E eu percebo que hoje a gente tem uma carência muito grande de profissionais em todas as áreas. Aqui não é um puxão de orelha somente para a comunicação, dessa profundidade, da vontade de passar para a página 2. Todo mundo quer muito, todo mundo quer agora, todo mundo quer de tudo. Mas ninguém quer trabalhar para. Exatamente. Aprender para. Como você entende não somente essa nova geração, mas esse novo modus operandi do profissional? Porque eu percebo que em todas as gerações tem pessoas com esse perfil, mas a gente está numa realidade agora em que as pessoas querem tudo, mas elas não querem se preparar para esse momento. Eu converso inclusive com amigos, né, de outras áreas, e eles falam nesse sentido realmente, né? As gerações atuais, elas querem muito, é legal, só que às vezes a gente tem que entender que é tudo um processo, né? As coisas às vezes não acontecem na velocidade que a gente quer, né? Para quem acredita em Deus, no tempo de Deus, para quem não acredita. Eu acho o seguinte, Isa, assim, quando você... E é engraçado a gente falar disso nesse momento que eu vivo hoje, né? Quando eu trabalhei na TV Liberal, eu recebi vários convites, vários assim, para sair. E eu entendia que não era o momento, sabe? Que eu acho que eu precisava fazer uma história, precisava construir um legado, um trabalho bacana. Para que eu pudesse hoje, né, tive a ousadia, né, até que a gente conversava, a ousadia de sair, né, e procurar um novo projeto. E eu deixei um legado, sabe? As pessoas me encontram na rua, falam assim, poxa, que saudade que eu tenho de acordar e te ver e tal. E isso é bacana, né? Não que a saudade seja legal, mas é bacana ver como as pessoas reconhecem aquilo que tu construiu. E isso leva tempo, né? Eu acho que esse mundo que a gente vive hoje, tudo muito rápido, ele pode ser perigoso porque acaba construindo na cabeça das pessoas que tudo pode ser rápido. Nem tudo é muito rápido, né? Tudo é um processo, tudo é uma questão de ter paciência, persistência, porque eu vejo que hoje, né, a gente está caminhando para uma sociedade que quer as coisas muito rapidamente. A gente consegue rápido. Eu lembro da época de colégio aqui em Belém, né? E você talvez não conheça, Isis, mas tem um Centur aqui, né, onde fica a Fundação Cultural. Uhum. O Centur tem uma biblioteca formidável, né, que enfim, não sei se é a maior, mas deve ser uma das maiores de Belém. Não sei como é que é hoje. E eu lembro que na época, para a gente fazer pesquisa, a gente tinha que ir lá para o Centur, pesquisar o livro, tirava xerox e ia para casa. Quer dizer, para você fazer uma pesquisa, você levava quase uma manhã toda, uma tarde toda para conseguir algo assim que não era tanto conteúdo assim. E hoje a gente joga aqui no Google e em 5 segundos já apareceram 5 artigos, você pega um IA, ela te explica tudo. Então é tudo muito rápido, né, hoje. Que bom que é assim. Só que nem tudo vai ser rápido hoje, né? A construção de uma carreira, enfim, de um legado. E eu converso muito com a geração nova, assim, graças a Deus que eu gostei da TV, muitos estagiários lamentaram, poxa, mas tem um cara que dá um apoio, que dá aquela força. Eu sempre procurei dar esse apoio. Eu acho que a gente que já construiu uma carreira tem essa missão de passar para quem está chegando, para manter forte a nossa categoria, a nossa carreira, a nossa área jornalística, né? E aí eu sempre conversava muito com eles sobre isso. Calma, que nem tudo é no nosso tempo, a gente tem que construir. E vocês vão ver que depois de um tempo, você vai dizer, perdi tempo. Não, cara, você não perdeu tempo. Aquilo que você construiu, ninguém rouba de ti. A carreira que eu construí na TV Liberal, ninguém rouba. Eu construí, acabou. Eu tenho um nome, graças a Deus, as pessoas me reconhecem na rua, tenho o respeito dos colegas, e isso não tem preço.
Não. Isso não tem preço. Você não vai comprar ali numa coisa, não vai conquistar em 2 segundos. Isso é um processo. E são coisas que não vão te derrubar, não vão te tirar. Você conquistou, mas só que para isso leva tempo. Leva tempo. Requer paciência, né? Ou se requer. Ó, esse café gostoso. Não levou um tempinho para ficar pronto? Levou um tempo para ficar pronto. A gente queria deliciar logo ele, mas não, vamos esperar. Com açúcar ou sem, Márcio? Pode ser com, né? Com? Eu vou sem. Mas não sei, aqui, então eu vou seguir o seu... Que eu não gosto de fazer desfeita. Gente, peraí, então... Eu não sei se brinda café, mas eu vou brindar aqui. A gente brinda, claro. Saúde, sucesso. Agora, muito Márcio... E o clima tá bom para cafezinho, né? Tá meio nublado hoje, tá ótimo, né? Não sei se quando as pessoas forem assistir se vai estar nublado ou não, mas agora tá um climinha mas ótimo, agora gente. Tá um clima de Belém no inverno, viu? Mas estamos no verão aqui. Ai, começou a chuva, inclusive, aqui. Tá ótimo pro cafezinho, tá aquela uma chuvinha delícia. maravilhosa. Isso. Márcio, quando você fala sobre essa profundidade e esse tempo de espera, eu começo a pensar também sobre o outro lado. Nós que estamos na imprensa, seja ela tradicional ou aquele produtor de conteúdo que está na rede social e tudo, existe uma exposição que ela também gera a falsa impressão para quem assiste de que todo e qualquer conteúdo é um posicionamento. Só que o jornalista... ele é, antes de mais nada, um comunicador que investiga, ou pelo menos deveria ser. Então, você pode ter as suas convicções, você pode ter os seus, o seu viés, seja político, comportamental, ético, espiritual, enfim, você é um ser humano. Mas como jornalista, você também tem o papel de mostrar boa parte das coisas que existem. Eu não acredito na imparcialidade completa, eu acho que isso é uma utopia do nosso código deontológico. Sim. Eu acho que a imparcialidade, ela é uma busca que começa, mas ela não tem fim. E como é que a gente chega mais próximo disso? Claro, mostrando o máximo de lados, dando voz a pessoas que fazem parte do contexto que está sendo tratado. Mas muitas vezes nós somos julgados, porque aí você entrevista uma pessoa X, tá dando moral porque significa que é do lado A. Isso. Aí você entrevista o outro e às vezes uma mesma fala, um mesmo material produzido pode te gerar esse ataque de todos os lados. E a gente percebe que isso acontece em escalas pequenas e grandes. Como você lida com isso? Você passou por isso? Isso não é uma realidade para você? Como que você lida nessa situação? A tua pergunta é ótima, a tua questão que tu levanta, porque assim, eu vivi, por exemplo, a era das manifestações, das jornadas de 2013, né, que a presidente era a Dilma, né? E na época eu trabalhava na Liberal, eu cheguei a ser cercado por manifestantes, o carro que a gente estava foi cercado. E aí a gente era taxado de direita, pará. E aí a gente foi alvo, né, muito daquele público, né, que, enfim, queria mudar o país e acabou enxergando o jornalista como um inimigo, né. E isso virou, né, a gente está o quê? 2025 e agora o outro espectro político que nos vê como inimigo, né, a extrema-direita, né, acaba vendo o jornalista como inimigo, então o que o jogo virou, né. Então eu sou absolutamente tranquilo quanto a essas questões, né, eu só lamento, assim, você pegar o jornalismo e colocar ele em xeque, porque isso aí só interessa a tiranos. É você enfraquecer o jornalismo, você colocar a gente num bolo de são todos manipuladores. Eu acho que não é por aí. Eu acho assim, cada veículo tem a sua linha editorial, cada veículo pode errar, né? Só que colocar a gente no espectro das fake news já é grave, porque assim, as pessoas têm dificuldade de identificar o que é fake news. E eu digo sempre, fake news é uma coisa e barrigada, que é o erro jornalístico, é outra, né? A fake news é o quê? É um grupo que cria uma notícia falsa com algum objetivo. E uma notícia mal apurada é uma outra questão, que é um erro jornalístico. O jornalista ele erra, gente, pelo amor de Deus, é ser humano, né? Quem nunca errou? E em algum momento o jornalismo vai errar, né? A apuração não vai estar bem feita, mas isso não pode ser confundido com fake news, com a ideia de se derrubar um governador, um prefeito, um presidente. Então, assim, eu lamento que a gente acabe entrando nessa coisa, mas eu vejo que é muito natural do jogo da política. Eu só lamento pessoas que têm um mínimo de discernimento e consciência se deixar levar pela política. Porque o político, ele joga, né? Quando a imprensa detona ele vai desqualificar a imprensa. Só que você, como eleitor, você tem que saber diferenciar a coisa.
né? Saber que de fato é uma matéria mal produzida, uma matéria bem produzida. O que eu acho é que acontece muito hoje, Isis, eu digo o seguinte, é mente de aluguel. Né? A pessoa, ela não tem um raciocínio, ela raciocina de acordo com o grupo político dela manda. Né? E não consegue dizer assim, não, gente, eu defendo o político A, mas o político A errou nesse posicionamento. Eu defendo, eu voto nele, mas ele errou. Não. É passada de pano geral. Então eu só defendo o político A, ele está sempre certo, ele nunca erra e o B está sempre errado. E isso aí, aí crítica de que parte desse grupo, eu não levo em consideração, porque a pessoa não raciocina mais. Né? Eu até vi um jornalista, que eu esqueci agora o nome dele, que ele falava de uma coisa que era bem interessante. Ele disse, olha, 85% da população hoje está inserida na polarização, né? E eu não sou contra a polarização, acho que ela sempre existiu, só que agora está no limite assim que as pessoas passam pano para o seu político de estimação e acabou, não tem mais de conversa, né? E ele fala sobre isso, ele falou, cara, vocês estão fazendo uma besteira, porque está dividindo entre dois mundos, então esse aqui só defende o seu, então se esse aqui fizer besteira e realmente for besteira, ele nunca vai dizer que fez, ele vai sempre defender. Sim. E mesma coisa pelo seu outro lado, e eles vão estar sempre no poder disputando as coisas, e aí, como é que fica? Então eu acho assim, que o jornalismo ele está sendo muito mais atacado agora, porque hoje você tem rede social, você tem todo mundo opinando, você tem todo mundo dando opinião, questionando, é engraçado eu falar sobre isso, eu vou puxar outro assunto, eu achava muito legal esse avanço das redes sociais, sabe? Eu via com muito entusiasmo. Eu não via essa questão da concorrência, que as pessoas viam, não, a televisão está acabando com a rede social. Não, isso nem existe, na verdade. Né? Houve realmente um aumento maior das redes sociais, mas a televisão continua com a sua força. Mas eu via com entusiasmo as pessoas terem voz pelas redes sociais, porque é uma linguagem direta, e as pessoas falando diretamente para as pessoas, sem talvez o filtro ali da imprensa. Só que eu acho que isso foi ruim por um lado, porque você permitiu que muitas pessoas falassem, que bem entendessem, sem filtro, né? Inclusive as redes sociais estão aí sem regulação, que é uma discussão que o Congresso tenta fazer e é difícil, né? Porque as big techs têm o seu poder. E aí o que acontece, Isis? No meio disso tudo tem pessoas que não sabem filtrar o que é verdade, o que é mentira, o que é opinião. E é engraçado, as pessoas hoje não sabem, muita gente não sabe, tem pesquisas que mostram isso. Não sabe diferenciar o que é opinião, o que é fato. Isso é muito grave, né? A gente tem um analfabetismo funcional grande e as redes sociais se beneficiam disso. Por isso o jornalismo, aí vem o que eu vou dizer para você em relação à chegada das redes sociais e o pessoal fica com medo do jornalismo. Eu falei, não, o jornalismo é mais importante agora ainda, é mais do que nunca, justamente para fazer frente a esse mar de mentiras e distorções que a rede social publica, coloca para todo mundo. E aí, olha só, se não tivesse jornalismo, como é que seria, né? Olha, se a gente já está nesse contexto meio catastrófico, e eu não sou muito das teorias da conspiração, não acho que o mundo vai acabar amanhã, e não é nada disso, eu acho que temos salvação, mas as pessoas, elas estão emburrecendo. Saramago tem uma frase, e eu não vou me lembrar palavra a palavra, mas ele fala que chegará um tempo em que cultuaremos idiotas e que deixaremos de aplaudir aqueles que pensam. Tem várias frases, né? Humberto Eco dizia que os idiotas vão dominar o mundo, mas pela maioria, né? Exato, porque eles são muitos. Ele disse o seguinte, ele disse que a internet deu voz aos imbecis, alguma coisa assim, né? E de alguma forma, parece prepotência, né? Parece, vocês tiveram acesso a uma educação e vocês tiveram privilégios que os levaram a uma graduação e, consequentemente, essa graduação fez uma doutrina ali dentro. E aí começa toda a conspiração, aquela conversa. Mas não é tão difícil assim pensar, dá trabalho. Eu gosto muito de dizer o seguinte, quando eu estou falando com um adolescente ou com uma criança, ninguém vai te convencer que estudar é legal. Porque o ato de estudar, ele não é divertido. É muito mais divertido jogar videogame. Sim, claro. É muito mais divertido sair com os amigos, jogar futebol e brincar e fazer outra coisa. O que é muito legal da leitura ou do aprendizado é o que vem depois. É você sentar numa mesa e você conseguir falar sobre política, sobre esporte, sobre educação. Eu posso não entender em profundidade, mas eu consigo falar sobre aquilo. Verdade, e eu consigo ter a tranquilidade de dizer, eu não sei sobre isso, você me ensina? Verdade. Quanto mais imbecil, às vezes mais prepotente é o cara, né? E é engraçado, né? Quando eu converso com algumas pessoas sobre algum assunto, porque assim, todo mundo hoje tem opinião. Que bom que tem opinião, mas tudo tem um porém, né? Eu acho o seguinte, para você ter opinião, você tem que ter informação.
né? A tua opinião vai se basear numa realidade ou no dado da realidade. Você não vai tirar a opinião, porque eu acho isso, mas tu acha por quê? E assim, eu converso com muitas pessoas e aí começam a falar, mas eu acho isso. Eu falei, cara, esse assunto eu não vou nem opinar porque eu não sei os processos, não sei como é que funciona. Não, mas... Então, eu teria que entender primeiro para poder opinar. Então, eu não sei, eu desconheço, então, desculpa. Então, assim, eu acho que hoje, né, essa questão de todo mundo ter voz é legal, é bacana, só que as pessoas não estão esquecendo do principal, que é se informar, é saber o básico do que está rolando no mundo. E aí você tem uma enxurrada de opinião, a gente discutindo, e é engraçado, né? Porque é muito comum, às vezes tem site que coloca aquelas notícias assim, aquela manchete tendenciosa para você clicar. Aí você vai clicar, não era bem o que a manchete ia dizer. E as pessoas opinam pela manchete. Ah, um absurdo, esse cara fez isso. Aí o pessoal, não, gente, vai lá ver, que não tem nada a ver. Ou seja, a pessoa, ela baseou a opinião dela por uma manchete. Não se aprofundou em nada. E aí eu acho que é muito disso, né? A gente está numa era de muita informação, de bombardeio de informação, só que a gente tem que se aprofundar mais, porque realmente é a profundidade que vai te dar mais embasamento e você poder opinar com tranquilidade, né? Realmente com citação, com firmeza, né? Eu sei que você está amando este papo tanto quanto eu. Daqui a pouquinho, eu e o Márcio Lins daremos continuidade a esta entrevista especial. É no próximo bloco, não saia daí. O Café com Drummond volta já. Sul do Pará, coração produtivo da nossa terra e o mais energia parada equatorial tá a todo vapor. Tem ampliação de subestação em Canaã dos Carajás, Dom Eliseu, Nova Ipixuna, modernização da rede elétrica em Conceição do Araguaia, Marabá, Parauapebas, Redenção. Tá bonita a produção de seu Joaquim. São 14 bilhões investidos em todo o Pará. É energia para gerar empregos e impulsionar projetos. Onde tem Pará, tem trabalho da Equatorial. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar, a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Chegou aquele momento do programa que eu adoro, a hora do nosso café. Aqui no Pará, todo mundo tem uma história com café Santa Clara, seja no café da manhã em família, na pausa do trabalho ou no café da tarde. Há mais de 65 anos, acompanhando os paraenses com o sabor e qualidade que fazem parte da nossa rotina. E tem uma linha completa para todos os gostos e ocasiões. São cafés tradicionais, cafés especiais, solúveis, cápsulas, cappuccinos e muito mais. Eu já peguei o meu coado por aqui e é sempre uma delícia. Café Santa Clara, a diferença é clara. Eu digo sempre que hoje é difícil você discutir um assunto, por exemplo. Eu só discuto assuntos com quem eu conheço. É muito doido, né? Você fala assim, pô, você tá se privando. É porque, assim, a gente não sabe como as pessoas hoje reagem à opinião contrária. Tem gente que reage com fúria. Eu comparo muito, assim, sabe, Isis, com o fanatismo do futebol. Né? O fanatismo do futebol... Como é que você discute futebol? Não existe discussão de futebol. Ele acha que o time dele é melhor, tu acha que tu é melhor, e vocês vão ficar ali dizendo que sempre é melhor. Ah, porque o meu time ganhou ano passado. Não, mas o meu foi campeão do mundo. Não, mas o meu ganhou o teu 5 vezes. E nunca vai acabar. Vocês vão perder 10 minutos discutindo, ele vai achar que o dele é melhor, e tu vai achar que o teu é melhor. E acabou-se. Só que esse fanatismo, ele invadiu também o campo político, né? As discussões do dia a dia. E é muito doido a gente ver que assuntos que até então não eram da política, a política meio que se apropria para gerar um embate, né? Desde economia, passando por meio ambiente, passando por, enfim, homofobia. Tudo vira um grande, vou usar a linguagem de Belém, né? Um repá, né? Ou um fla-flu para os cariocas, ou, enfim, Palmeiras e Corinthians. Vira, e aí eu estava até conversando com meus parentes no final de semana, né? Que eles pensam diferente de mim em relação à política. E aí eu estava explicando para eles, falei, olha, vocês são de espectro político, mas eu vou mostrar para vocês que nem tudo que vocês defendem são necessariamente desse espectro que vocês fazem parte, nem tudo. Aí eu comecei a mostrar isso aqui, vocês não, pois é, tá vendo? Então, assim, é difícil você ficar taxando, esse cara é aqui de direita e de esquerda, eu acho que é difícil, porque é uma taxação rasa, né? Mas fazem isso hoje em dia, né? Porque é muito raso, você pode ser de esquerda e concordar com algumas coisas da direita e vice-versa, e tá tudo bem.
Tá tudo bem. Olha, essa é a frase da vida, né? Tá Essa tudo frase bem. é banalizada, mas é verdade. E é engraçado, porque eu te digo, por que eu não fico mais trocando discussões ou trocando? Porque assim, ele acha uma coisa, eu acho outra, vai ser difícil convencer ele o contrário e vice-versa. E assim, eu falei assim, cara, não vamos perder tempo falando sobre esse assunto não, tem tua opinião já e tá bom. E aí é engraçado que nas últimas eleições para presidente, né, um amigo do meu tio chegou, mas tu vai votar em quem? Eu falei, cara, eu acho que tu sabe que eu vou votar, né? Ali, eu sei, por que tu tá me perguntando? Quer dizer, que é pra gerar uma discussão. Aí eu falei, olha, e tá tudo bem. Uma vez o cara chegou, tu vota não sei o quê. Eu falei, cara, não interessa em quem eu voto, meu voto não muda nada, entendeu? Mas assim, as pessoas instigam, né? É muito doido, porque realmente há uma ideia de alimentar isso. E eu não gosto de alimentar isso. Para minhas redes sociais, dificilmente eu falo sobre assuntos que envolvem polêmica. Eu não gosto porque assim, eu vou postar, vai ter gente que vai aplaudir, vai ter gente que vai criticar, vai me xingar. E eu acho que eu não vou ajudar o debate. Essa que é a história. Até porque hoje é difícil debater. Então eu prefiro, se fosse um ambiente em que a gente discutisse, trocasse ideias, excelente, pode me chamar. Mas para ficar discutindo, brigando, obrigado. Eu prefiro ficar vendo memes e outras coisas. Né? A gente desopila de outra forma. E eu falo que a burrice, nesse aspecto, ela se retroalimenta. Porque alguém fala, ninguém checa, e todo mundo aplaude. Exatamente. É basicamente isso. Eu me lembro de um episódio, a gente não precisa citar nomes, mas eu me lembro de um episódio que uma determinada pessoa falou o seguinte, até Churchill dizia que a democracia é o pior dos regimes. Só que a pessoa esqueceu de dar continuidade na leitura, porque Churchill de fato fala isso, e depois ele fala, tirando todos os outros. Então não era uma crítica à democracia, na verdade era uma crítica aos regimes totalitários, dizendo, olha, a democracia não é perfeita, existe falha, existem minúcias que a gente precisa avaliar, analisar para tentar melhorar, mas é o único que funciona, porque qualquer outra coisa é totalitária e o totalitarismo não vai levar ninguém a lugar algum. Mas era só pular a frase, era só a próxima. Mas sabe o que é engraçado? E é isso que alimenta muitas redes, porque o cidadão que vê isso, que ele concorda com isso, ele não vai ter o trabalho de jogar no Google, checar, ele vai replicar. Então, assim, eu digo sempre, você viu alguma coisa que chamou a atenção, conversa muito com os mais próximos que são mais velhos, assim, não sendo preconceituoso, etarista. Mas eu acho que as pessoas que têm menos familiaridade com as redes, elas tendem a acreditar mais, né? Então o cara joga no Google, porque uma bizarrice dessa, né? Tu vai ter que pensar, não, peraí, será que ele disse mesmo isso? Você joga lá rapidinho, você checa, né? E é curioso ver, né, que isso ocorre num meio em que você consegue checar facilmente. Mas por quê? Porque as pessoas replicam aquilo que elas querem replicar. Não tem compromisso com verdade ou com outra coisa. Isso. Quer saber de replicar essas doidices que eu chamo. Eu vi um vídeo, não sei se foi um vídeo ou uma entrevista semana passada, que a moça falava de uma pesquisa que tinha sido feita. Eles colocaram 3 grupos de alunos numa sala de aula para escrever uma redação. O primeiro grupo teve acesso à pesquisa no Google, podia jogar lá no Google para falar sobre o assunto, né, como uma pesquisa. Sim. O segundo grupo poderia usar a inteligência artificial para produzir a redação. E o terceiro grupo não podia usar nada, tinha que tirar mesmo da mente e do coração aquele tema. Depois, esses textos eram avaliados e, primeiro, todos os textos que foram escritos por IA, eles tinham conectores, né? Aquelas frases clichês que toda IA produz, e aqui não há uma tentativa de dizer a IA vai dominar o mundo e isso é um problema, não, muito pelo contrário, é uma ferramenta, tem que ser uma assistente para ajudar, mas não para substituir o seu trabalho. Mas a pesquisa, na verdade, queria entender a atividade cerebral das pessoas durante esse processo de escrita. E aí mostrava que o grupo que utilizou a IA quase não tinha atividade cerebral no momento da escrita. Então era como se a pessoa não estimula. Então você não absorve nada e você não consegue se lembrar depois. E os testes eram justamente na tentativa de falar, me fala uma frase que você escreveu aqui. E a pessoa, por mais que tenha usado a IA, ela podia ler o texto depois e consertar o que quisesse. E as pessoas não se lembravam. Enquanto aqueles que escreveram de cabo a rabo poderiam até ter cometido erros ortográficos, às vezes uma dificuldade de concatenar melhor as ideias, mas eles se lembravam. Então tinha um fio condutor do pensamento. E a gente não faz mais isso.
a gente, né? Eu tento fazer. Mas as pessoas não fazem mais isso. Sim. Elas não querem mais responder de maneira equivocada. Então, ela tem que ter a resposta certa para tudo. Só que ela joga na IA e a IA também erra. Você tem medo da máquina ou você acha que ela será uma aliada? Olha, eu acho que ela é uma aliada, mas do jeito que a gente está caminhando pode ser perigoso, porque é aquilo que você falou, a gente não está pegando as ferramentas para auxiliar. A preguiça está sendo tanta, vou falar a palavra correta, que a gente quer transferir, né, as pessoas, né, quer transferir para a tecnologia tudo, e não é. Por exemplo, eu sempre defendi que quanto mais a tecnologia avança, mais o ser humano evolui. O ser humano, eu defendo isso e acho que estou certo até agora disso. Então, a IA que eu vejo, né? E é legal a gente também estar antenado sobre essas coisas que vão mudar o mundo. A IA já chegou para ficar e vai mudar o mundo. Esquece, não tem outro caminho além disso. Não né? tem volta, né? Não tem volta, não tem. E assim, você vai ter aquele grupo que vai resistir, né, que vai ficar mais atrás, e tem aquele grupo que vai aceitar. Só que entre esses que vão aceitar, é sempre aquela coisa que eu coloco. A gente tem que ver a ferramenta para auxiliar, não substituir, porque se você realmente der o Ctrl+C, Ctrl+V, primeiro que você colocar o teu nome em xeque, em algo, tá assinando uma coisa que você não tem certeza, e aí você vai dizer aí, sem querer, para os patrões, que é realmente melhor substituir um profissional por uma IA. Porque a IA não adoece, a IA não falta, a IA não tira férias. Né? Não vai brigar? E é isso que eu sempre brigo, entre aspas, com os colegas jornalistas, para a gente reforçar a importância de uma apuração, de mandar a equipe aos locais dos eventos que acontecem, não esperar a imagem do celular. Porque se a gente ficar nessa, Isis, realmente a mensagem que a gente passa para o mercado é que a gente pode ser substituído. E eu acho que a gente tem que, pelo contrário, mostrar a importância de mandar um repórter no local de um evento, de um crime, de um assassinato, de um acidente, em vez de só esperar a imagem do celular. A gente tem que demonstrar para o mercado, e para quem contrata, para quem manda, a importância do jornalista. Agora, se ele vai para o ChatGPT e pega tudo de lá, realmente não tem por que ter um jornalista, né? Fica difícil. Bota um chefe que pega 5 máquinas e tá tudo certo, né? Vai ficar até mais barato para Com certeza. Márcio, você é um comunicador da floresta. Estamos no estado do Pará, estamos num estado potente, pujante, com uma identidade extraordinária, muitas vezes apagado pelos outros. Sim. E por aqueles que acham que sabem o que acontece aqui. E você está em 2 campos muito legais, né? Que é na comunicação e também na cultura, quando você desenvolve o seu trabalho como DJ. O que você enxerga daqui para frente quanto a essa identidade e a forma como a nossa imagem é transmitida para o resto do Brasil? Porque eu me preocupo, óbvio, mas eu acho que a gente está num momento de muita potência também. Sim. Como que o Márcio, comunicador, artista, músico, enxerga essa hora que a gente vive agora e os próximos passos para essa nossa identidade? Eu vejo assim que a gente está numa fase boa, realmente a gente está em evidência, que bom, já não era a hora, né? Passou da hora, na verdade. Então, assim, eu vejo que a gente tem que saber aproveitar isso assim, de forma muito cuidadosa para a gente não criar bairrismos também, sabe? Eu vejo assim que houve muita crítica a Belém pela questão da hospedagem, dos problemas. Eu acho que a gente reagiu bem, né? Acho que dentro do limite, sem bairrismos. Eu acho que a gente tem que reconhecer nossas dificuldades, desafios, mas sem também se rebaixar muito. Eu acho que a nossa região, por muito tempo, a gente sempre foi, digamos assim, distante, né, do eixo. Você pode falar com mais propriedade sobre isso, né? Acho que você ouvia falar do Pará de um jeito, quando você chega aqui é outra história. Não ouvia. Né? Na verdade, o Brasil não conhece o Brasil, né? Não. Tem outro problema, né? Você vai ter ali paulistas, cariocas que conhecem mais Nova York, mais Europa do que a Amazônia, né? Então a Amazônia virou aquela coisa assim muito distante, a Amazônia e tal, mas é nosso país, caricata, né? Eu acho que isso é histórico, sabe? É uma questão, eu dizia sempre, quando eu fui para o Sudeste pela primeira vez, eu falo, cara, a gente não mora no Brasil, que é esse Brasil aqui. É muito diferente. Então, o Brasil, primeiramente, tem que se descobrir, né? Acho que Nordeste, Amazônia, Centro-Oeste, entender as suas diferenças, né? E usar isso a favor, né? Não contra. A gente vive um abandono de séculos, né? A gente até brinca, né? Que Pará, na época que era Brasil colônia, era muito mais ligado a Portugal do que o resto do país, até pelas distâncias e tal, natural. Só que esse distanciamento ele foi
acho que foi se transformando num abandono e esquecimento. Ficou uma região muito afastada ali e tal. Até como a forma como a imprensa tratava, né, a Amazônia, aquela coisa distante. Eu acho que melhorou muita coisa. Tem muita coisa a mudar, né, em relação à visão de fora em relação à Amazônia. Mas eu acho que a gente aprendeu a se posicionar melhor. Eu pego o exemplo dos cearenses, né, que eles brincavam com a história do cabeça chata. Eles passaram a rir disso e tudo melhorou, né? Então, eles transformaram aquilo num negócio, que é humor. E eu acho que a gente tem que pegar isso, não ficar naquela assim, a gente é martirizado também, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer acontecer. Eu acho que muito mais do que ficar se queixando de um abandono, a gente tem que fazer acontecer. E eu acho que isso vem acontecendo. Eu acho que a gente tem aí muitas vozes. Eu acho que também a gente tem que melhorar, sabe, Isis, a forma como a gente comunica internamente também. Eu vou dar um exemplo aqui rápido para você. O Marcos Uchoa, que está fazendo um documentário da SBT, ele esteve com a gente recentemente aqui em Belém, e ele comentou algo que eu achei assim, pô, é isso mesmo, né? É bizarro acontecer isso, mas é uma realidade. Ele esteve, se não me engano, em Irituia, Ipixuna, não lembro, uma cidade do Nordeste do estado, que ele conversou com as crianças, né? E as crianças falam assim, lá na Amazônia, como se fosse a floresta, fosse uma coisa lá e a cidade aqui. Não, então assim, falta até mesmo a gente, principalmente quem mora nas grandes cidades da Amazônicas, né? Entender onde estamos inseridos, né? E aproveitar que a gente está numa região, que eu digo sempre, aí já vem o bairrismo, né? Eu digo sempre, quando eu fui para os Estados Unidos, eu dizer que era da Amazônia, todo mundo sabia onde era. Mas se você falar São Paulo, talvez ninguém sabe, Porto Alegre, Belo Horizonte, ninguém vai saber, mas a Amazônia, o mundo conhece a Amazônia. Então a gente tem que aproveitar isso de uma boa forma, que a gente está numa região que o mundo conhece. O mundo fala de Amazônia. Só que quando os caras de fora vêm para cá, né, eles... Pô, mas como assim? Essa é a Amazônia? Quer dizer, cadê as cidades ecológicas, né, inteligentes, que a gente aproveite muito essa nossa característica amazônica? E realmente, né, por exemplo, anda em Belém, tem região de Belém que não tem árvore, né? Quer dizer, como assim? Então, é uma coisa que contrasta. Então, acho que a gente tem que realmente assumir essa identidade amazônica. Eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu vejo o paraense hoje, cada vez mais assumindo que gosta de brega, que gosta de carimbó, porque isso até um tempo atrás não tinha, né? Na época de adolescente, o brega era super marginalizado. Era assim, senhora. Era assim, senhora. Agora tá no hype, né? Todo mundo gosta, todo mundo quer tremer e tal. Mas assim, há uns 20, 15 anos atrás, era totalmente marginalizado. Não chegava no centro. Olha como a gente avançou. E a gente pode avançar muito mais. Claro. Por exemplo, eu digo sempre, é um absurdo eu, Márcio, morador de Belém, nascido em Belém, não conhecer Paraupeba, acho que conhecer Marabá. Inclusive, gente, pelo amor. É um absurdo, né? Mas por quê? Falta a gente conhecer também a gente. Falta. A gente se conhecer. E eu digo assim, eu acho maravilhoso um estado como o nosso. É grande, mas tem uma coisa boa disso. A gente tem muitas culturas, a gente tem a união do povo do Sudeste com o povo do Norte. A gente cria uma identidade nova, uma mistura, sabe, até na culinária. Isso é bacana, então bora aproveitar isso para gerar renda, para gerar coisas boas, sabe? Eu vejo que, assim, eu digo sempre, o Pará, para mim, é um gigante que falta pouco para explodir, para se tornar uma potência realmente nacional. A gente tem riquezas para todos os lados, minerais, a gente tem um solo maravilhoso para plantar, para criar gado, a gente tem uma área de preservação que infelizmente sofre com o desmatamento ilegal, mas é grande também ainda. Tem turismo, o que está faltando, né? Então acho que a gente tem muito a crescer e Isis, fico feliz de você ser uma paraense também, de coração, né? A gente tem essa virtude de acolher bem e que bom que você se sente muito bem acolhida aqui. Realmente fico muito feliz e espalhar isso para o Brasil todo, né? O que é o Pará, aqui pelo seu projeto também, isso é muito legal, isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz e honrada com esse acolhimento, porque eu falo que o Pará é bom por muitos motivos, mas principalmente pelo povo. Pela sua gente. Principalmente pela nossa gente, verdade. Que é extraordinária em todos os sentidos. Assim, a gente fala que sabe o que é ser acolhedor até vir para o Pará. Até entender descobre o que é ser muito acolhedor. Muito acolhedor. É um negócio de doido, que bom, assim. Que legal. É muito lindo. Márcio, eu ficaria aqui horas. Meu Deus, eu tenho 1000 perguntas ainda, gente. Vou ter que fazer uma edição 2 do Café com Pronto. o Márcio Lins aqui. Ai, Jesus. Eu quero te agradecer pela participação. Amiga. Eu espero que a sua voz continue alcançando muitos e muitos lugares, Opa, que bom. Principalmente pela profundidade. É muito bom quando a gente percebe que um jornalista raiz, e a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado, né? Um jornalista raiz
que entende de verdade o seu papel, continua comunicando isso, apesar das dificuldades. A nossa área não é uma área simples, não é uma área fácil. Só quem ama tá lá. E a gente não tá falando só de dinheiro, de tudo. É o contexto como um todo, são os ataques que às vezes vêm de lados variados. É uma exposição que tem uma consequência. Sim. Nós temos família, as nossas famílias não necessariamente escolheram essa exposição. E isso tem um outro lado. E eu acho que você lida com isso de uma maneira muito elegante. Espero te receber em Parauapebas. Opa! Para um café. Vamos combinar então? Vamos. E outra coisa, o Alok foi lá semana passada. Olha aí. E aí ele quase que não tocou Rock Doido durante o evento. Seria um absurdo, né? Que seria um absurdo. E aí a nossa repórter lá da TV Correio perguntou para ele antes do início do show, falou, e aí, Alok, vai ter Rock Doido? E ele falou, mas vocês gostam? Porque eu conversei com umas 5, 6 pessoas que falaram que aqui em Parauapebas, aqui na região de Carajás, as pessoas têm uma outra cultura, gostam mais de sertanejo, de uma outra área. Ela, não, a gente gosta assim. Ou seja, um estado com dimensões territoriais gigantes, que obviamente tem referências distintas, mas quem é que resiste ao rock doido? É verdade. Márcio, tu gosta? Claro, com certeza, não tenho dúvida disso. Eu adoro, sempre gostei de aparelhagem. O diretor que me levou para Liberal, ele dizia, cara, vocês têm um negócio que é formidável, e é de São Paulo, né? Vocês têm que aproveitar isso, e eu sempre defendo a bandeira das aparelhagens, que também foi muito atacada, mas é coisa nossa. É coisa nossa. Então acho que é coisa nossa, a gente tem que realmente bater no peito e valorizar, e sempre que eu posso, os amigos da aparelhagem sabem disso, eu sempre procuro valorizar, porque é cultura, é fonte de renda para muita gente. É nosso. É nosso. Não tem outro lugar do Brasil. É nosso. Tem no Maranhão a radiola, mas é outra proposta. Mas a aparelhagem é do Pará. Isso aí ninguém tira. Márcio, muito obrigada pelo muito nosso papo, de verdade. Foi maravilhoso. Volte sempre aqui. a Belém, vai ser um prazer te encontrar de novo e espero um dia estar em Parauapebas, se Deus quiser. Um dia é muito longe, gente. A gente já vai aqui marcar Pronto. a data. Opa, porque maravilha, a gente gosta disso. Maravilha. Eu quero agradecer aqui também ao espaço do Café Bistrô, que de forma muito generosa também nos cedeu essa mesa maravilhosa para que nós pudéssemos ter este café aqui em Belém, trazendo Café com Drummond para dentro da sua casa também. Márcio, muito obrigada. Valeu, Isa, eu que agradeço. Obrigado. E agora Valeu, você vai para um rápido intervalo, porque o Café com Drummond não acabou, ainda tem aquele quadro maravilhoso que você está na expectativa de assistir. Eu volto já, não saia daí. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá pra carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar, a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café pra fazer a diferença. Sul do Pará, coração produtivo da nossa terra e o mais energia parada equatorial tá a todo vapor. Tem ampliação de subestação em Canaã dos Carajás, Dom Eliseu, Nova Ipixuna, modernização da rede elétrica em Conceição do Araguaia, Marabá, Parauapebas, Redenção. Tá bonita a produção de Seu Joaquim. São 14 bilhões investidos em todo o Pará. É energia para gerar empregos e impulsionar projetos. Onde tem Pará, tem trabalho da Equatorial. Já estamos de volta com o seu Café com Drummond. Eu ainda estou pensando nos detalhes deste papo com o Márcio Lins. Que enriquecedora esta conversa. Espero ter outros momentos como este. Mas agora chegou a hora do seu quadro favorito, Energia para Crescer. Afinal, sempre tem um novo insight, uma nova dica para você potencializar os seus resultados. Olá, meu nome é Gerson, eu sou o diretor do Festival Psica e, cara, desde o começo, né, sempre foi uma loucura trabalhar com cultura aqui na Amazônia, né, estava no fórum aqui da Fafá falando justamente sobre isso, sobre como é difícil a gente trabalhar com o meio cultural aqui, só que às vezes é muito gratificante, a maioria das vezes eu falo assim, sabe? Porque, enfim, quando a gente vê o produto final ali entregue, vê o sorriso no rosto das pessoas que estão ali, que vão para o festival, vão para o evento e se veem naquele evento ali, tem a sua autoestima elevada de ver ali, pô,
eu estou vivendo numa cidade onde está acontecendo isso aqui, né? Então, o povo paraense é um povo que tem uma autoestima muito alta, muito elevada. Então, quando vê um projeto legal acontecendo na cidade, seja o Psica, seja a Varanda, seja qualquer evento que tenha uma visibilidade nacional, o povo paraense se olha ali, se vê dentro daquele projeto, né? Então isso é muito gratificante, trabalhar com cultura é isso, né? Tipo, ver o rosto dessas pessoas que estão ali, que dali pode surgir também, dessa galera que está no público, pode surgir outras iniciativas como essa, né? Tipo, a gente valoriza muito essa conversa, essa troca de olhares ali com o nosso público, porque dali pode surgir um novo projeto, pode surgir um novo Psica, pode surgir uma nova Varanda, pode surgir vários outros eventos que vão extrapolar os limites do território e vão ter visibilidade nacional, assim como o Psica. Então isso é gratificante, né? A gente servir desse celeiro cultural para a cidade. Obrigada, Psica! Valeu! Joga a mãozinha! Tchau, 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 tchau! Então, o nosso começo, né, foi muito conturbado porque, enfim, a gente vem de periferia, nós somos pretos, periféricos ali, né, então sempre foi muito difícil. Só que uma coisa que a gente sempre levou foi insistência. A gente pensou em desistir várias vezes, mas a insistência sempre movia a gente, assim, sabe? Tipo, não, isso vai dar certo. E acreditar no projeto mesmo, assim, né? Parece papo de coach, mas não. A gente vê que quando tu acredita no teu projeto, no teu produto, tu consegue vender ele mais fácil, né? Porque, pô, eu não vou vender uma coisa que eu não acredito, né? Então, primordial tu acreditar naquilo ali que tu tá vendendo, né? Acreditar e ter persistência. A gente já teve vários altos e baixos, até que uma hora a gente conseguiu acertar. Uma hora que tu acerta, aí tu consegue ir por um caminho onde o teu projeto vai crescer e tu vai conseguir extrair tudo de melhor que tu puder daquele projeto ali, assim, sabe? Tipo, com muito respeito, sempre respeitando todo mundo que tá à tua volta e sempre se respeitando e respeitando o teu projeto também. Eu sei que você está sempre pronto para colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende aqui neste quadro especial. Agora, bora falar de energia, porque o Pará é uma terra de histórias que se renovam todos os dias e o que impulsiona essas histórias é a energia que chega a cada canto do nosso estado. O programa Mais Energia Pará da Equatorial Energia nasceu para transformar. São obras, modernizações e investimentos que atravessam rios, cidades e comunidades, levando muito mais do que eletricidade. Levam desenvolvimento, segurança e qualidade de vida. De norte a sul do estado já são mais de 14 bilhões investidos, centenas de subestações modernizadas e milhares de trabalhadores em ação. Cada poste erguido, cada fio conectado é também uma oportunidade que nasce para os paraenses. Porque onde tem Pará, tem trabalho da Equatorial. Equatorial, por você hoje, pelo futuro, todo dia. A toda hora, Equatorial! Desde que o Márcio Lins foi anunciado como novo contratado do SBT, eu pensei em várias maneiras de dizer seja bem-vindo. Acho que agora eu cumpri a missão. Márcio, que a sua estadia na nossa casa no SBT seja longa, duradoura e muito próspera. E para você que está aí do outro lado, aprenda cada vez mais com este ícone do jornalismo paraense. E eu tô aqui, já preparando a sua próxima dose de Café com Drummond. DJ Márcio Lins! Café com Drummond, patrocínio Equatorial. Por você hoje, pelo futuro, todo dia. E Café Santa Clara. A diferença é clara.